Será que uma carteira só de ações internacionais é a melhor carteira para você construir patrimônio ao longo do tempo? Qual que será o valor da diversificação se a gente colocar renda fixa, por exemplo? Vamos discutir tudo isso e mais um pouco ao longo do vídeo de hoje. Por isso já deixa seu like, já se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele amigo que quer mergulhar de cabeça nas ações internacionais. É inegável que a valorização de ações internacionais foi muito expressiva ao longo do tempo. Independentemente do recorte que você olhar, se você pega prazos longos, muito provavelmente você vai encontrar uma performance muito boa de ações. Pensa ali no S&P 500, o índice que representa as 500 maiores ações dos Estados Unidos. E quando a gente olha para trás, a gente fica cheio de certezas sobre o que pode acontecer no futuro. Mesmo que rentabilidade passada não signifique retornos futuros, mas é porque a gente olha o comportamento e é natural do ser humano tentar normalizar isso. Então, quando eu olho para trás e vejo que ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos o S&P entregou em média ali 10% em dólar, eu como brasileiro entendo isso como uma excelente performance, então eu quero ter isso também. Eu vou mergulhar de cabeça nas ações internacionais. Espera lá, será que essa é a melhor alocação que a gente pode ter para equilibrar risco e retorno ao longo do tempo e assim atingir os nossos objetivos? É justamente sobre as suas necessidades que a gente precisa discutir antes. Porque cada investidor tem a sua função-utilidade. Função-utilidade é um termo da economia que significa ali, em termos mais populares, o que você realmente tolera e o que você quer alcançar. Então, se para o meu objetivo, por exemplo, eu quero o maior retorno possível e essa é a minha função-utilidade e eu tolero mais risco, eu topo até perder de repente um pouco de eficiência em risco e retorno para atingir aquele grande objetivo. Vamos pegar um exemplo prático? Uma carteira que entregou 10% de retorno e teve 10% de volatilidade. Perfeito, né? Se a gente dividir o retorno pela volatilidade, a gente chega aqui no indicador de eficiência de 1, 10 dividido por 10. Eu pego uma outra carteira que entregou 15% de retorno e teve volatilidade de 18. Se eu dividir aqui 15 por 18, eu vou chegar no indicador menor do que 1, mostrando que essa segunda carteira seria menos eficiente que a primeira. No entanto, a minha função utilidade queria maximizar o retorno. Então, se eu quero 15% ao ano, eu posso topar uma carteira menos eficiente para chegar no meu objetivo. É importante que a gente tenha essa discussão, porque quem olha o retorno passado do S&P e vê esses retornos maravilhosos, em retrospectiva parece que foi super simples, mas esse retorno não veio em uma linha reta. Teve muito chacoalho ao longo do tempo e quedas intensas. Muitas vezes nós não seríamos capazes de tolerar uma grande queda se a gente estivesse vivendo ali aquele momento. E poxa, se numa grande queda você de repente ultrapassa seu volume de perda e aquilo te desespera, você perde a paciência e você decide sair do investimento, resgatar. Pronto, você pode materializar uma perda permanente de capital. Portanto, sim, ações internacionais ao longo do tempo tiveram um excelente retorno, mas passaram por momentos de extrema aversão a risco. Vamos começar a mostrar isso de uma forma gráfica. O gráfico que vai aparecer aqui para vocês é o gráfico do S&P 500 Total Return, que é o S&P 500 considerando o reinvestimento de dividendos desde 1989 até 2024. Que é a linha azulzinha que você está vendo. E a linha laranja é um índice de renda fixa norte-americana, que é majoritariamente composto por treasuries, que são os títulos públicos dos Estados Unidos, e tem uma pitada ali também de títulos corporativos, né? Títulos de crédito emitidos por empresas de altíssima qualidade nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de investment grade. São títulos de crédito que têm ali o menor risco de calote. Olhando graficamente, é inquestionável quem acumulou mais ao longo do tempo. Você vê o S&P 500 Total Return ultrapassando aqui a barreira dos 3.000% de valorização, enquanto o índice de renda fixa fica um pouquinho abaixo dos 500% ao longo desses vários anos, várias décadas que compreendem os dados desse gráfico. Olhando por aqui, muita gente já teria aquela pulguinha atrás da orelha. Oh, tá claro, eu vou investir só em ações. Olha lá, olha a diferença. Enquanto um entregou mais de 3.000, o outro ficou em 500 ao longo de muitas décadas. Veja aqui em formato de tabela os mesmos dados que eu apresentei. S&P 500, 3.056%, quase 3.057% de retorno, enquanto renda fixa, 475,2%. Se a gente anualizar
esse retorno, ou seja, pega esses 3.056% e transforma numa média anual para linearizar esse retorno, como se ele tivesse rendido a mesma taxa todos os anos, a gente chegaria em 10% ao ano para o S&P e metade disso, 5% ao ano, para o índice de renda fixa. Quando a gente vai olhar a volatilidade, que é quanto que esse índice chacoalhou ao longo do tempo, e para quem quiser saber um pouco mais, a volatilidade é uma medida em que a gente pega os retornos diários de um índice ou de um ativo, né? Ver quanto ele variou todos os dias. Segunda-feira variou tanto, terça variou tanto. Beleza, vou ter aqui uma série dos retornos diários e eu calculo o desvio padrão desta série e eu anualizo pela base daquele ano, se é um ano de 260 dias e assim por diante. Assim eu chego no número de volatilidade média anual. Pro S&P ficou 18% e pro índice de renda fixa 4,1%. É esperado, a renda fixa deveria chacoalhar muito menos do que ativos de renda variável. E aí, em termos de eficiência, como que fica a parada, né? Existe o conceito do índice de Sharpe, em que a gente pega o retorno anualizado de um ativo, a gente subtrai o retorno anualizado do ativo livre de risco daquela economia, né? Se fosse no Brasil, a gente pegaria o Tesouro Selic. Nos Estados Unidos é discutível o que é essa taxa. Antigamente era LIBOR, utiliza-se muito também o retorno de um tesouro americano curtinho. Mas aqui não vamos entrar nesse detalhe técnico, a gente só quer ter uma noção de eficiência. E a gente pode simplificar um pouco, modificar essa fórmula do índice de Sharpe, dividindo o retorno anualizado do ativo pela volatilidade. E aí a gente encontra uma eficiência de 0,56 para o S&P e 1,2 para o índice de renda fixa. Para cada quantidade de chacoalho que aquele ativo sofreu, ele entregou mais retorno aqui na renda fixa. Ah, então quer dizer então que a renda fixa é melhor em termos de eficiência? Sim, mas vamos lembrar do que a gente falou da função utilidade? O que você deseja para sua carteira? Se o seu desejo é maximizar o retorno a todo custo, você deveria ter muito mais ações na sua carteira. Mas é importante que você entenda o risco que você corre ao fazer isso, porque você vai passar por períodos de perdas intensas. A volatilidade aqui é muitas vezes superior à volatilidade apresentada pela renda fixa. Então você está começando a entender o que eu quero propor ao longo desse vídeo? Que não tem uma resposta exata. Se você quer mais retorno e topa muito mais risco, você deveria realmente estar mais inclinado a ter ações. Do contrário, mais renda fixa. Vou mostrar para vocês como que ficaria a performance de uma carteira padrão de um norte-americano. Porque lá fora existe o famoso portfólio 60-40, que é um portfólio que compreende 60% de ações e 40% de renda fixa. Muito mais exposição em renda variável do que um brasileiro médio, não é? Porque aqui temos uma discussão completamente diferente, né? Nosso país tem taxas de juros elevadas, níveis de inflação sempre muito altos. Isso fez com que a renda fixa aqui no Brasil fosse muito rentável ao longo do tempo. Então, no Brasil, tem vários momentos em que a gente não é premiado por tomar mais risco. E se a renda fixa chacoalha menos, entrega um bom retorno, é normal que o brasileiro tenha mais exposição em renda fixa do que em renda variável. Se pegar um brasileiro e ter uma carteira de 60% de ações brasileiras, ou é maluco, ou é extremamente arrojado. Lá nos Estados Unidos é super natural que pessoas tenham muito mais exposição em renda variável. Vamos dar uma olhada como fica aqui o gráfico de uma carteira 60-40 ao longo dos anos. Dá para ver que teve um retorno substancialmente menor do que o entregue apenas por ações, né? A gente está falando aqui de um retorno ali de 1.700%, não dá para ver com exatidão aqui no gráfico, mas eu vou mostrar a tabela na sequência. Mas a gente já consegue ver que a gente consegue preservar boa parte desse retorno vindo da renda variável. Agora, será que eu consegui aqui uma carteira balanceada entre risco e retorno? Vamos olhar a tabelinha. Aqui, a tabelinha é igual para o S&P 500 e o índice de renda fixa que você já tinha visto, com uma coluna adicional representando os dados da carteira 60-40. A gente consegue aqui 1.753% de retorno no período, que dá uma média ali de 8,4% de retorno ao ano em dólar, com uma volatilidade maior do que a renda fixa, mas bastante inferior à volatilidade obtida por uma carteira só de ações. E aí a gente fica com uma eficiência no meio do caminho, 0,78.
Então, temos uma possibilidade para um terceiro perfil de pessoas que talvez não quer ficar só na morosidade da renda fixa, que não tenham aquele retorno extremamente vistoso, mas que também não quer correr tanto risco de passar por quedas intensas tendo só ações. A gente já começa a ter possibilidades intermediárias, a depender do percentual entre essas classes que a gente constrói. E a gente precisa considerar também que quando a gente constrói uma carteira, o resultado final, ele não é só uma soma dos dois dados individualizados. A gente não pode pegar aqui 18% de volatilidade das ações, olhar que a renda fixa tem 4% e achar que a soma tem que dar uma volatilidade ainda maior. Existe o fenômeno da correlação, que é extremamente importante. Historicamente, bonds, títulos de renda fixa nos Estados Unidos, bonds de alta qualidade, ou seja, títulos do governo ou investment grade, têm correlação negativa com as ações. Isso significa que, muitas vezes, quando as ações estão caindo, os bonds estão se apreciando, porque é uma fuga do risco. Se o mercado está ruim, muita aversão a risco, os investidores tendem a querer tirar risco de suas carteiras e correr para ativos mais seguros. Qual que é um dos ativos tido como o mais seguro do mundo? O Tesouro norte-americano. Porque são títulos públicos da maior economia do mundo, da economia que tem um mercado financeiro mais desenvolvido. Portanto, a Treasury norte-americana historicamente sempre foi um refúgio, um ativo seguro, um safe haven, como a gente diz aqui no Economic Case. Então, dá para entender um pouco desses movimentos distintos. Arraiz, mas se a bolsa está subindo e a renda fixa está caindo, isso não vai me entregar um jogo de soma zero? Eu não vou ficar com a rentabilidade ruim se eu somar esses dois elementos? Não, porque tanto renda fixa quanto ações são classes que têm um retorno esperado positivo no futuro. Se a gente compra um título de dívida, a gente espera ter uma apreciação desse capital. Eu emprestei um dinheiro para uma empresa ou para o governo norte-americano em troca de uma taxa futura. Então, é esperado que um título de renda fixa no futuro tenha um valor maior do que tinha há muitos anos atrás. E ações a mesma coisa, a gente espera que as empresas cresçam, se desenvolvam, invistam, aumentem seus lucros. Então uma empresa, nem sempre, tem sempre as exceções, mas é esperado que investimento em ações em prazos longos tenha uma performance positiva. E aí que está a beleza do negócio. Se a gente combina dois ativos que têm expectativa de retorno positiva no futuro, só que ao longo do dia a dia eles fazem caminhos opostos, isso melhora a eficiência de alocação do nosso portfólio. A gente acaba diminuindo volatilidade e preservando boa parte do retorno potencial. Além do que, faz com que a nossa carteira caia menos naqueles momentos agudos de estresse. E cair menos ao longo do tempo ajuda também a ganhar mais dinheiro. Pega um exemplo clássico aqui. Se a minha carteira se desvaloriza 50%, para eu voltar para o 100%, não basta subir 50% de novo. Eu tenho que dobrar o meu patrimônio. Então, se eu caio menos, isso possibilita que eu precise subir também menos para recuperar aquele dinheiro perdido. Essa é a beleza de alocação de portfólio, que a gente precisa ter ciência. Então, do que eu estou mostrando aqui, não tem exatamente um certo ou errado. Tem a função ou utilidade de cada investidor. O que você quer para sua carteira? Você topa quedas profundas em troca de maximizar o seu retorno? Você vai ter que ter muita ação na sua carteira, talvez só ações, se você realmente for muito arrojado. Mas se você quer diminuir isso, você pode trabalhar com posições adicionando renda fixa. E por falar em riscos mais acentuados, eu vou mostrar na sequência aqui um gráfico de drawdown. O que é um gráfico de drawdown? É um gráfico que foca nas quedas. Ele começa a se desenhar quando um ativo bate uma máxima histórica em um determinado ponto e aí ele começa a cair. Aí começa a pintar uma mancha no gráfico e aí ele vai se recuperando apenas quando ele voltar ao mesmo patamar da última máxima histórica é o momento onde ele zera o drawdown. Vamos mostrar no gráfico que vai ficar mais claro aqui. Então, essas manchas que você está vendo neste gráfico mostram as quedas acumuladas pelos índices. E é notável que a mancha azul é muito mais alongada do que as outras manchas, tanto para baixo quanto para o lado. Isso significa que, se a gente olhar lá no final
dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi o estouro da bolha .com nos Estados Unidos, que as grandes empresas ligadas ao fenômeno da internet estavam super valorizadas, houve o estouro dessa bolha e o mercado norte-americano ficou super estressado. A gente teve quedas ali por anos e demorou muito tempo para que esse mercado se recuperasse. Então você passou por uma queda aqui nas ações de quase 50% e você só foi recuperar o patamar perdido vários anos depois, aqui aproximadamente em 2006, que é quando o gráfico volta para o zero. Então a mancha foi caindo, acumulou uma queda de quase 50%, foi se recuperando, mas para voltar para o patamar anterior demorou vários anos, aqui quando a mancha azul volta para o zero. E aí a gente consegue ver que, em média, a mancha laranja ela é menos profunda e mais magrinha do que o resto, ou seja, a renda fixa normalmente cai menos nesses momentos de estresse. Em vários momentos, inclusive, ela sobe. Pode ver que no momento mais agudo aqui do estouro da bolha .com, a gente vê a renda fixa quase no zero aqui. Ou seja, aquele fenômeno da correlação inversa que eu expliquei. Isso faz com que uma carteira 60-40, que é representada pela mancha cinza, tenha caído muito menos neste mesmo período de aversão a risco. Ao invés de cair quase 50%, chegou a cair um pouco mais de 20%. Aqui mais para frente é a grande crise financeira de 2007 2008. Olha como uma carteira de ações chegou a cair aqui 55% no momento mais agudo. Uma carteira de renda fixa caiu muito menos e uma carteira 60-40 ficou ali no meio do caminho. Portanto, a dica que resume o conceito aqui desse vídeo é: não se vislumbre por grandes retornos do passado sem considerar este risco. Vou até voltar nesse slide inicial aqui. É bonito olhar esse grande retorno acumulado pelas ações internacionais, pelas ações americanas, mas a gente precisa entender que tiveram anos terríveis. Olha aqui o que eu falei lá na grande crise do estouro da bolha .com. Foram anos de S&P em queda, anos de S&P em queda. Da mesma maneira, na grande crise financeira de 2007-2008. Olha, foi uma grande e intensa queda que demorou alguns anos para se recuperar. Ó, a gente estava no ponto mais alto aqui, onde eu estou com o mouse, caiu, e para a gente voltar para aquele mesmo patamar foi mais ou menos aqui, ó, alguns anos depois ao estouro da crise. Por isso é legal, foi muito rentável ao longo dos anos, ainda mais se a gente considerar que isso é um investimento dolarizado. Para nós brasileiros, isso fez muito bem para o bolso ao longo dos anos, porque o dólar se aprecia ao longo do tempo frente ao real. Obviamente tem momentos em que o real se fortalece, mas em média é quase como tivesse uma programação para que o dólar ganhasse força frente ao real, porque uma economia mais desenvolvida, com taxas de juros menores e índices de inflação mais comportados. Então isso ajuda o dólar sempre ser fortalecido frente ao nosso real. Então é legal ter ótimos retornos investindo em ações. Muito provavelmente as ações continuarão sendo ali muito rentáveis no futuro, mas não esqueça dos momentos de aversão a risco. Esse ano mesmo de 2024, em vários momentos em que a bolsa norte-americana corrigiu um pouco, já choveram perguntas sobre: ai, será que eu devo continuar investindo porque está caindo? Será que eu não espero um pouco? Se as quedas apresentadas nesse ano de 2024, que está sendo um ano bom para a bolsa norte-americana, já tem assustado boa parte dos investidores, imagina passar por um momento de queda de 30%, 40%, 50%, 60%. A gente precisa se imaginar nessas ocasiões. Eu teria ali disciplina de continuar a minha estratégia, continuar investindo enquanto o mercado está em queda, às vezes ao longo de vários anos? Então, se você não consegue suportar esse nível de queda, procure sim diversificar a sua carteira com renda fixa. E hoje você consegue fazer isso de maneira muito fácil. Você não precisa comprar os títulos de renda fixa de maneira individual. Hoje você tem ETFs que cumprem esse papel. E eu vou trazer aqui uma dica de um ETF internacional que poderia cumprir essa função na sua carteira, que é o ETF BND no exterior. Ele é um ETF Investment Grade, ou seja, só investe em títulos de altíssima qualidade. Cerca de uns 70% desse ETF está em Treasuries, ou seja, títulos públicos dos Estados Unidos, e uns 30% em títulos corporativos, mas também de altíssima qualidade. E dá para você também aproveitar essa oportunidade investindo em algo similar aqui mesmo do Brasil. A gente tem o ETF listado aqui na Bolsa Brasileira, que é o SDB11. O que o SDB11 faz? Ele compra cotas do BND
lá nos Estados Unidos. Ou seja, é uma forma de comprar o BND indiretamente. Você vai investir num ETF brasileiro que compra cotas do BND para você. Qualquer um dos dois caminhos funciona. Eu sei que nessa hora levanta aquela dúvida, mas é melhor comprar lá fora ou melhor comprar aqui mesmo no Brasil? E tem vários outros vídeos gravados por mim aqui mesmo no canal da Finclass que esclarecem essa questão. Para mim, não existe uma resposta absoluta, depende muito dos seus objetivos, do seu perfil, para tomar essa decisão se para você, especificamente, é melhor investir aqui mesmo no Brasil ou diretamente no exterior. Mas aí, pessoal, eu quero saber como está a sua carteira nesse momento. Você tem só ações ou você já tem algum tipo de diversificação em outras classes de ativos nos Estados Unidos ou no restante do mundo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também me fala se esse vídeo te ajudou a ter uma percepção mais favorável sobre a diversificação. Se inscreve no canal da Finclass, ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Vou ficando por aqui, deixando meu grande abraço para você. Até mais, pessoal!